Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a Páscoa. O que é a Páscoa, né? O que é essa passagem, né? Passagem da morte para a vida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver o povo judeu tendo uma celebração de Páscoa, né? E que celebração foi essa de Páscoa no Antigo Testamento? Veja, quando o povo de Deus estava escravo no Egito, escravizados no Egito, Deus enviou 10 pragas ao Egito. Deus levantou um libertador, que foi Moisés, e enviou 10 pragas. E a 10ª praga era a praga da morte do primogênito. E a ordem dada por Deus foi que um cordeiro fosse sacrificado e o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte, ao passar, ao ver aquele sangue derramado, não mataria ali o primogênito. Foi isso que aconteceu. O cordeiro foi morto, o sangue do cordeiro foi derramado, o sangue desse cordeiro foi passado nos umbrais da porta, e o povo então saiu do Egito, tendo como aquele que os conduziu para fora do Egito, Moisés, sendo Moisés ali uma sombra de Cristo. Assim como o cordeiro sacrificado é um tipo de Cristo, o sangue do cordeiro derramado. Então, a Páscoa no judaísmo é essa saída da condição de escravos para a liberdade, né? Então é isso que nós temos no Antigo Testamento como celebração da Páscoa, e Deus ordenou ao seu povo que o fizesse a celebração de forma perpétua, para sempre, que lembrassem do que Deus fez por ele. Mas tudo isso era uma sombra de um corpo que viria mais adiante. Tudo isso apontava para aquele cordeiro vivo que desceu do céu, que seria sacrificado em prol dos pecados da humanidade, ou melhor, em prol da vida daqueles que Deus escolheu. Então, quando Jesus é encarnado no Novo Testamento, nós percebemos que ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi quem sofreu a ira de Deus. Ele foi o depositório dos nossos pecados, né? A ele, ou nele, melhor dizendo, foram depositados os nossos pecados passados, presentes e futuro. E por conta disso, Deus descarregou a sua ira nele. Quando Jesus está no Getsêmani e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, ele está se referindo não à morte, não à tortura que sofreria na cruz. Aquilo ali não seria praticamente nada diante do que viria mais adiante. E o que é que viria mais adiante? A ira de Deus sendo descarregado sobre aquele que não cometeu pecado algum, mas ele estava ali como um receptáculo dos nossos pecados. Então Cristo sofreu a ira de Deus. E o profeta Isaías vai dizer, no capítulo 53, no versículo 10, que a Deus agradou moê-lo. Moer quem? Cristo, seu filho, descarregar a sua ira nele. Por quê? Porque naquele momento a justiça estava sendo feita. Se nós temos no judaísmo, no Antigo Testamento, aquela sombra de uma passagem da escravidão para a liberdade, agora nós temos no Novo Testamento o corpo, que agora é uma passagem da morte para a vida. Com Cristo nós morremos e com Cristo nós ressuscitamos, mas agora ressuscitamos para termos um reconciliamento com Deus, para sermos reconciliados com Deus, para que então possamos chamar Deus de Pai. Então, o que é a Páscoa? É essa passagem da morte para a vida, é a justificação de Deus na pessoa e obra de Cristo. Então, quando Cristo, como um receptáculo dos nossos pecados, ele sofreu a ira de Deus, a ira que cabia a nós, porque nós caminhávamos para a condenação eterna. Nós estávamos a passos largos para cairmos no abismo do lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga e o tormento é para sempre. Era esse o nosso caminho. Mas quando Cristo, aquele que cumpriu na plenitude a lei de Deus, aquele que cumpriu todos os 10 mandamentos, aquele que nele não foi encontrado nenhuma falha, quando ele se torna um receptáculo dos nossos pecados, Deus então descarrega nele a sua ira. E isso faz com que a justiça de Deus seja satisfeita. E ao caminharmos em passos largos para a condenação eterna, agora o nosso caminhar ele ganha uma nova direção, ele muda em 180 graus. Se caminhávamos para a condenação eterna, agora nós estamos caminhando para a vida eterna com Deus, por meio da obra de Cristo. Então, o que é Páscoa para nós? É essa passagem
da morte para a vida, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E graças ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à obra manifestada na obra de Cristo Jesus, nós não mais caminhamos para a condenação eterna, para a morte eterna, e essa morte entenda-se sofrimento eterno. Agora nós caminhamos para a vida e vida eterna com Deus, podendo dessa forma sermos chamados filhos de Deus e podendo então chamar Deus de nosso Pai por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não entenda esse feriado como mais um feriado. Reflita sobre ele, reflita sobre quem nós somos, pecadores, para onde nós estávamos indo e agora para onde nós passamos aí após a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não seja apenas mais um feriado em que você possa ir sair para um retiro, para curtir com sua família, mas que seja um feriado de reflexão, porque nós sabemos que existe um Deus. E se existe esse Deus, e esse Deus enviou o seu Filho, o Deus de Deus, para que ele então, sendo justo, sofresse a ira de Deus em nosso lugar ao receber os nossos pecados. Então, ao acordar pela manhã, lembre-se de orar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, até aqueles que você não lembra, porque nós desobedecemos a Deus todos os dias e Deus, por conta dessa nossa desobediência, nos odeia. É o que diz o salmista no Salmo 7 e no Salmo 7 no verso 11, isso, em que Deus odeia o pecador por conta de seus pecados. Mas agora, após a obra de Cristo, quando Deus olha para o pecador e o pecado que ele comete, ele enxerga Cristo, ele enxerga o sangue do Cordeiro derramado. Se no Antigo Testamento o Cordeiro era sacrificado e aquele sangue era aspergido no propiciatório, onde tinham ali os dois querubins olhando para dentro da arca, em que ali dentro estava a lei de Deus representando aquilo que Deus é, e aquele sangue coberto cobria então os pecados e Deus não mais enxergava por conta do sacrifício feito, ainda que imperfeito. Agora nós temos no Novo Testamento o sacrifício perfeito de Cristo, o sangue derramado, em que Cristo se torna então o nosso advogado diante de Deus. E quando Deus nos olha na condição de pecador, porque cometemos pecado todos os dias, temos lá Cristo como nosso advogado dizendo: Pai, eu já paguei o preço por eles. Eu já fui morto, eu sofri a tua ira por eles. Então agora Cristo está nos conduzindo para que quando chegue o dia da consumação, ele nos apresente a Deus como uma noiva limpa, pura e redimida, para que então nós possamos ter um relacionamento na plenitude com o Pai. E esse relacionamento na plenitude com o Pai diz respeito a sermos a imagem e semelhança de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então a Páscoa é sobre essa saída da morte para a vida, é sobre essa redenção que hoje temos em Cristo Jesus, é sobre esse reconciliamento que nós temos com Deus por meio da obra de Cristo. Por isso, nós dissemos que Cristo ele é a centralidade, deve ser a centralidade do culto, ele deve ser a centralidade em nossas vidas, porque por conta dele nós podemos chamar Deus de Pai. E por isso ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós primeiro olhamos para Deus e depois para o nosso próximo, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém? Então que nós possamos, neste feriado de Páscoa, refletir sobre o que realmente é a Páscoa, e que então nós possamos entender quem nós éramos e o que Deus fez por nós por meio da obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.